Olá, meus amigos do YouTube, Newton Polidoro mais uma vez. O vídeo de hoje é para a gente conversar um pouquinho sobre o que alguns amigos do canal pediram, né? Alguns amigos pediram para a gente mostrar um pouquinho das ferramentas que a gente usa aqui na oficina no dia a dia. Então, o vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês um pouquinho das minhas ferramentas mais básicas, que eu mais uso, algumas que eu mesmo fiz, né? E a gente pode dar uma olhadinha em algumas lá, das ferramentas um pouco maiores, como as que eu tenho lá fora, e o vídeo de hoje é para isso. Bom, eu queria começar mostrando para vocês alguns dos instrumentos óticos que eu tenho e que alguns que eu mesmo fiz, né? Por exemplo, esse daqui é um dos instrumentos que eu mesmo fiz, né? Nada mais é do que era uma haste de metal, né? E eu tinha uma lente lá, prendi ela numa ponta, uma lente de aumento comum, né? É bom para você visualizar alguma coisa pequena, notorno, alguma coisa que você precisa visualizar melhor. E do lado de cá, né, eu fiz um sistema articulado com um espelho dupla face, né? Na verdade, são duas esferas, né? E ele é articulado, você pode ajustar o ângulo que você quiser. Então, se você tem alguma coisa girando no torno, você quer olhar a parte de trás, né? Fica fácil para você visualizar, porque às vezes você tem uma peça girando no torno aqui e você não consegue visualizar o que está por trás. E você quer inspecionar a peça e você, com essa ferramenta, você pode facilmente ajustar o ângulo e ver o que você precisa. Ou mesmo dentro de uma peça que está um furo, né? Você consegue olhar alguma coisa lá dentro. Esse espelho aqui, na verdade, é um disco de um HD de computador. Tem uma superfície excelente e você ainda tem a vantagem de ter dupla face, né? Você tem dois espelhos em um só. E é uma coisa muito bacana que você pode usar para fazer uma peça como essa. Bom, outra coisa que eu uso muito, né, como a idade vem chegando, né, a vista já não é lá aquelas coisas, então também eu uso uma lente de aumento simples, né, e também de vez em quando eu uso esse tipo de lente de aumento de cabeça. Outra coisa que eu costumo usar bastante, principalmente quando você tem uma ferramenta que você quer fazer uma afiação muito boa, né, é um microscópio simples, né? Não que você tenha que ter um para fazer afiação de ferramentas, mas eu consigo visualizar peças muito pequenas, ver o nível de acabamento de peças muito detalhadas, e a afiação da ponta do bits, né, é possível visualizar, você tendo uma maneira de ampliar, né, é muito boa. E ele também tem um sistema de iluminação, ele tem duas pilhas, né? Internamente você também consegue fazer iluminação, ou usar iluminação através desse espelho frontal aqui. Uma opção, né, aquele microscópio lá, é isso daqui que é muito difundido hoje em dia, né, que é um microscópio eletrônico que você liga no seu computador ou no seu celular. É só você ligar um cabo especial aqui que conecta do USB, converte para aquele microconectorzinho para ligar no seu celular, e você consegue uma grande ampliação. Eu também tenho outro tipo de microscópio que é baratinho, comprei há muito tempo também, e você pode olhar, ele tem uma lâmpada interna, agora está sem pilha, mas enfim, você pode olhar as peças, aqui é por onde você olha, né, e a peça fica lá. Então, amplia até, deixa eu ver isso daqui, até 30 vezes. Às vezes uma ampliação de até 30 vezes é o suficiente, muito ampliado às vezes não é interessante. Uma ampliação de 30 até no máximo 50 vezes às vezes é mais interessante, né? E eu gosto disso aqui, eu acho bem bacana. Outra ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu uso muito aqui na minha oficina, né? É uma ferramenta muito simples, em inglês eles chamam de Telescope Gauge, em português é medidor telescópico, né? E ele serve para você medir diâmetros internos de qualquer peça que você esteja usinando no torno ou numa fresadora, e você pode usar ele para medir o diâmetro interno, né? Então, isso aqui eu fiz com peças que tinha sobrando na minha oficina. Você mesmo pode fazer, é uma coisa barata, custo zero, né? Ou você pode comprar, na internet tem para vender. Procure por Telescope Gauge no eBay, ou medidor de diâmetro interno ou telescópico,
se você for no Mercado Livre, esse tipo de coisa. Ele tem um pequeno parafuso aqui na ponta, né? Esse aqui é um tubinho de inox, e dentro desse tubinho de inox tem uma vareta de latão que vem desde aqui da ponta do parafuso. Essa varetinha de inox interna vem até aqui. E essa vareta de inox consegue entrar dentro desse outro tubo aqui, transversal. E do lado de cá do tubinho eu soldei uma esfera de rolamento, né, que é um metal bem duro. E do lado de cá existe a possibilidade de eu colocar essas hastes, que eu fiz várias, né? Tenho em vários tamanhos diferentes, né? Dependendo do diâmetro que eu quero medir. Então eu tenho hastes pequenas, médias, longas, né? Desde pequenininhas para medir diâmetros até de 25 milímetros até 3 polegadas, 4 polegadas. Então eu só troco as hastes. E como que ele funciona? Você coloca essa haste aqui dentro, né? Ela entra deslizando, e quando você aperta esse parafusinho, essa haste de latão que tem aqui dentro pressiona essa haste e ela tem dificuldade para se deslizar aqui dentro. Se você apertar muito o parafuso, ela trava. Então você deixa levemente pressionada, não muito, para que ela tenha uma certa dificuldade de deslizar, né? E aí você vem na peça que você quer medir o diâmetro interno, por exemplo, essa daqui, digamos que eu queira medir o diâmetro interno, e você pega o seu medidor, você coloca ele internamente, né? Ele deixa ele levemente maior do que o diâmetro interno que você quer medir, e ele vai entrar meio que em ângulo. Aí você desliza ele uma vez e ele pega o diâmetro certinho da sua peça. Aí você aperta mais um pouquinho o parafusinho para ele não escorregar. E não como o paquímetro, né? Você pega o seu micrômetro, né? E você mede aqui, tira a medida indireta da sua peça, do seu diâmetro interno. Se você não quiser muita precisão, você pode até usar o paquímetro, mas o correto, se você quiser bastante precisão, é usar o micrômetro aqui para tirar essa medida aqui do indicador telescópico. E é isso, uma ferramenta muito útil, muito interessante, simples e que você mesmo pode fazer a custo até zero. Ou, se quiser, pode comprar esses que tem à venda na internet. Outra coisa que é importante salientar, meus amigos, é o seguinte, né? Essas hastes de metal que eu fiz de vários tamanhos, elas são arredondadas aqui na ponta, e depois de fazer esse polimento, esse arredondamento, eu temperei, né, e reveni para que ela ficasse bem dura e resistente ao desgaste, porque você vai estar sempre esfregando ela, né, na parte interna de alguma peça. Então, isso é uma coisa interessante, eu usei aço prata. Bom, meus amigos, continuando nesse bate-papo aqui na nossa oficina, eu nem preciso dizer que o paquímetro é uma das ferramentas que a gente mais usa na nossa oficina, né? Qualquer coisa que você vai medir, qualquer coisa que você for usinar, você tem que ter um paquímetro para, pelo menos, tirar medidas básicas daquilo que você está usinando. Então eu tenho dois tipos, né? Um de 15 centímetros e um de 30 centímetros, é um pouco maior. E são baratos, são esses paquímetros digitais da China. Você vai conseguir um deles entre aproximadamente R$ 50 cada um. É claro que quando você começa a entrar no nível de maior precisão, de centésimos, esse tipo de coisa, você vai precisar de um instrumento mais preciso. E eu recomendo muito que você use ou adquira, né, para você na sua oficina, um relógio apalpador como esse. É um relógio que eu já mostro, ele já apareceu em vários outros vídeos meus, e não tem nada de muito caro, você consegue comprar um desses na internet por até R$ 100, e ele vem com essa base magnética, você pode comprar separado a base e o relógio apalpador. Você pode com ele, como eu já mostrei em outros vídeos, né, você pode regular o seu carro superior do seu torno para fazer usinagens precisas de cones. Com ele você pode verificar a planicidade do seu barramento, você consegue verificar a planicidade de qualquer peça que você coloque numa pedra de desempenho, caso você tenha. É muito útil, né? Uma ferramenta que, para quando você começa a mexer com centésimos, microns, esse tipo de coisa,
Se você não tiver um relógio apalpador, fica difícil. Essa é outra ferramenta que eu mesmo fabriquei, né? É uma mesa rotativa e eu até mostrei já ela em outros vídeos, né? Nada mais é do que uma base de bronze que eu mesmo fundi, né? E até tem nos meus vídeos de fundição eu mostro essa mesma ferramenta, né? E ele tem um redutor aqui que eu fixei aqui nessa base de bronze e eu usinei essa mesa, né? Para fazer essa ferramenta que é uma mesa rotativa. Então quando você prende ela naquela mesa que eu fiz para o meu torno, né, ou na sua fresadora, você pode colocar a sua peça a ser usinada aqui em cima, né, e com a fresadora aqui em cima, com a fresa girando, você pode realizar a usinagem de canais e fazer usinagens curvas. É uma ferramenta muito interessante, eu uso bastante e eu gosto muito dela. Esse manípulo aqui eu mesmo fundi, essa base aqui fui eu mesmo também que fundi e usinei, essa base de bronze e latão fui eu que fundi. Então você pode fazer muitas ferramentas com um custo baixo, né? E a sua oficina vai começa a ter um estoque de ferramentas interessantes para você poder trabalhar. Outra coisa interessante dessa mesa rotativa é que ela também pode trabalhar na vertical, né? Você fixa ela através desse rasgo e da base do lado de lá. Então você pode fixar a sua peça que você quer usinar aqui e com a sua fresadora trabalhando aqui em cima, né, você pode girar ela e fazer canais ao longo da superfície da peça que estiver presa aqui. Interessante, né? Além disso, eu também tenho aqui no centro dela, né, que foi usinado com bastante precisão, eu tenho alguns acessórios que eu posso colocar para ter uma referência de centragem. É como se fosse uma pinça, né? Eu posso apertar pelo lado de baixo e eu fixo essas pequenas ferramentas que eu posso colocar aqui para servir como eixo para alguma peça que eu coloco aqui no centro para alinhar a minha peça certinho no centro da mesa. Essa aqui é uma ferramenta que eu gostaria de mostrar para vocês. É uma eletroerosão caseira, né, que eu também fiz. É muito simples, né? Veja que eu usei um daqueles organizador plástico, né, para encher com o líquido de usinagem. Existe um líquido próprio, né? Você enche até cobrir a peça vai presa aqui nessa mesa com essas três ferramentas, né? E você cobre até 1 polegada pelo menos de um líquido de eletroerosão acima da peça, né? O objetivo dessa ferramenta é você fazer usinagens na sua peça usando eletricidade. É um processo lento, mas você consegue, por exemplo, num aço já endurecido, temperado, que seria praticamente impossível você usinar, de tão duro que ele possa estar, você consegue usinar ele usando a eletroerosão, né, através de descarga elétrica. E eu peguei uma torre de um computador velho que eu tinha e instalei a eletrônica dentro dele. Fiz os circuitos eletrônicos e aqui são os controles, né, para você controlar a corrente que você quer. Aqui eu tenho um filtro de óleo de caminhão e aqui uma bomba de gasolina. Então, quando eu ligo ela, eu posso ligar por aqui com essa chave, né? Essa chavinha aqui, liga e desliga. E quando ela está ligada, esse líquido que é usado para usinagem de eletroerosão passa pela bomba, passa pelo filtro, né? E vem para essas duas mangueiras para serem injetados no lugar onde a ferramenta vai presa aqui nesse pequeno mandril. E existe uma pequena barrinha pode ser de um grafite especial ou latão, e no formato que você quiser. Se for, por exemplo, uma barrinha de latão quadrada, conforme ela vai descendo, né, ela vai penetrando no seu metal que vai estar preso lá, na sua peça que você quer usinar, e se ela for quadrada, ela vai fazer um furo quadrado. Se ela for hexagonal, ela faz um hexagonal. E você pode fazer uma ferramenta no formato que você quiser. Então, se você tem que fazer um furo quadrado numa peça, é uma ótima ferramenta, né? É interessante. Eu fiz elas há muitos anos atrás
Aqui tem um motor que faz o controle do sobe e desce, né, da ferramenta, que é esta aqui, ela sobe e desce aqui, e é controlada pelo circuito eletrônico que fica aqui dentro dessa caixa de computador. Também é uma que eu mesmo fiz, e se você estudar um pouquinho sobre a eletroerosão e alguns circuitos, você também pode fazer a sua. Meus amigos, se vocês quiserem construir uma máquina de eletroerosão para vocês, eu recomendo que vocês adquiram esse livro. É o do Ben Fleming, né, Fleming Publications, só que é em inglês, né? Mas é um livro muito interessante como referência. Ele te ensina passo a passo todos os detalhes e tudo que for referente a uma máquina de eletroerosão, as ferramentas, como construir a parte eletrônica, como construir a parte mecânica. É muito bacana, é uma ótima referência sobre o mundo, né, da eletroerosão. E ele, inclusive, ele dá todos os circuitos eletrônicos, aí, tá vendo? Com um pouco de estudo, você consegue fazer a sua própria máquina de eletroerosão, assim como eu fiz a minha. É um ótimo livro de referência. Bem, esse é o meu forno de tratamento térmico para metais, né? Eu já mostrei ele em vários outros vídeos, aqueles meus vídeos que eu postei sobre a usinagem e têmpera do meu eixo árvore da fresadora CNC que eu estou construindo, ele aparece em funcionamento, né? Na verdade, ele era uma churrasqueira de aço inox e eu comprei ela por causa da estrutura, né? Justamente por ser de inox, ela não enferruja, e eu alterei ela para que pudesse ser feito o meu forno. Então, eu revesti ela toda com fibra cerâmica, que é um ótimo isolamento térmico, né? E internamente eu coloquei esses tijolos refratários com as ranhuras, né, para serem colocadas as resistências elétricas dentro dos canais. Eu tenho 6 resistências, cada uma de 1000 watts, então eu tenho 6000 watts de potência. E eu consigo chegar tranquilamente até 1000 graus com ele. E esse aqui é o meu sensor de temperatura, que vai até o computador, né? O computador fica monitorando a temperatura através desse sensor e fica acionando as resistências para fazer a curva de temperatura conforme eu desejar. E aqui eu tenho uma ventoinha, né, com um motorzinho externo, para que faça uma movimentação interna aqui do ar, para que a temperatura seja o mais homogênea possível. E é uma ferramenta que é um custo barato, né? Só que você tem que investir um pouco em eletrônica para fazer o controle da temperatura. Mas existem controladores prontos que você já poderia conectar nele para manter uma temperatura fixa do seu forno. Não que você tenha que ligar ele no computador e fazer como eu fiz. Mas é uma ferramenta muito útil quando você precisa fazer uma têmpera, endurecimento de metais, como eu fiz com o meu eixo árvore, né? Ou mesmo ferramentas pequenas, punções, esse tipo de coisa, é muito útil. Uma ferramenta muito bacana e que eu uso bastante aqui na minha oficina. Esse daqui, meus amigos, é o meu jato de areia, né? Então, quando eu quero fazer um jateamento de areia nas minhas peças, né, principalmente antes de pintura, ou quando tem alguma peça que está enferrujada e eu preciso fazer uma limpeza para poder retirar ferrugem ou mesmo tinta antiga, né, eu uso essa ferramenta que eu mesmo construí também. Nada mais é do que um tambor daqueles de óleo de 100 litros, né? Ele é cortado ao meio e eu coloquei as dobradiças, né? E coloquei uma vedação de borracha na borda. Soldei uma chapa, né? E coloquei umas borrachas para vedação. E dentro eu tenho uma mistura de microesferas de vidro e óxido de alumínio. E também uso essa pistola que funciona com ar comprimido, né, para fazer o jateamento aqui dentro. Eu tenho essas duas luvas, né, que são presas aqui pelo lado de fora, e simplesmente você coloca a mão aqui para poder manipular as peças lá dentro. Você tem esse visor de acrílico aqui e uma iluminação lá dentro que você pode ligar para você visualizar bem a peça que você está trabalhando lá dentro, e você pode fazer o seu jateamento de areia. É uma ferramenta que eu gosto bastante, acho muito útil e me serve muito bem. É muito bacana. Não se esqueça, quando você vai usar jato de areia, que é obrigatório você tomar muito cuidado, porque não se usa areia,
né? Ou você usa óxido de alumínio ou esferas de vidro. E mesmo assim, quando eu estou usando ele, eu uso aquelas máscaras de respiração para evitar uma doença que se chama silicose. É uma doença que ataca os pulmões quando você respira pó de sílica, que é justamente o que tem na areia, né? Então, tome muito cuidado com a sua saúde. Essa daqui é uma solda a ponto que eu fiz, acho que, se não me engano, em 2012, né? É outra ferramenta interessante que você pode construir você mesmo, né? E não tem grande dificuldade, você na internet encontra vários tutoriais ensinando como se fazer uma. E é muito simples, você consegue através de um transformador de micro-ondas, né? Você mantém o primário, retira o secundário e passa no secundário esses cabos grossos para se conectar nesses eletrodos que fazem a solda aqui na ponta, né? Esse aqui eu coloquei uma chave para ligar e desligar, e aqui eu tenho um ajuste mecânico, né, com uma mola para regular a pressão que eu desejo aqui nos meus dois eletrodos, né? Ele abre e fecha e você coloca a sua peça a ser soldada entre os dois eletrodos e você faz uma solda a ponto. Bom, eu vou demonstrar para vocês aqui só o princípio de funcionamento, para quem não conhece, né? Digamos que eu queira soldar essas duas chapas de inox, elas têm aproximadamente 2 milímetros de espessura, e digamos que eu queira soldar as duas, né? Simplesmente a gente coloca elas entre os dois eletrodos e liga a corrente. Ela vai fundir os dois metais, fazendo a solda a ponto. Então, vamos lá, eu vou ligar a corrente aqui. Veja que ele avermelha o metal. Você tem uma grande corrente e está feita a sua solda a ponto. Agora é só você retirar ela daqui e você tem suas duas peças soldadas. E é uma solda bem forte. Você pode dar vários pontos também, né? Eu dei só um, mas você pode dar vários pontos em vários locais diferentes para reforçar a sua solda. E é isso daí, uma ferramenta muito útil e interessante que você pode fazer para você também. Essa outra ferramenta que eu uso muito na minha oficina, que é um maçarico simples, ligado em botijão de gás, né, gás GLP. E é uma ferramenta que, para se fazer solda prata, né, que é essa vareta que a gente faz a solda, é muito interessante. Eu faço muitas soldas usando esse tipo de material, que é solda prata. É um material muito resistente e eu recomendo que, se você puder, tenha um na sua oficina também, né? Eu tenho vários bicos intercambiáveis que podem ser trocados, né, aqui na ponta do maçarico. E eu tenho maiores, menores, e tenho também alguns maçaricos pequenos, igual esse daqui que é de caneta, né, que você carrega com aquela latinha de gás butano. Também é muito interessante. E alguns bicos menores para fazer serviço mais fino. E você usa solda prata com esse tipo de fluxo, né? Uma ferramenta muito bacana de você ter na sua oficina. Bem, meus amigos do YouTube, o nosso bate-papo vai ficando por aqui. Essa foi só uma pequena amostra de algumas das ferramentas mais básicas que eu tenho aqui na minha oficina. E eu tenho outras também que eu não mostrei, né? Tenho o meu torno, tenho minha fresadora CNC agora que eu estou construindo, mas que ainda está em fase de construção, não mostrei para vocês, mas fica para outra oportunidade. Tenho também solda elétrica, solda acetileno e outras ferramentas que não coloquei porque esse vídeo já estava se estendendo demais, né? Mas não vai faltar oportunidade. Então, agradeço a todos que me apoiam, né? Muito obrigado pela sua atenção. E se você gostou, se inscreva, deixe aí o seu comentário e até a próxima, meus amigos.